Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 24 de fevereiro. Ibovespa fechou em boa alta de 1,16%, confirmando ali um viés um pouco maior de alta, principalmente considerando aqui o movimento anterior e ainda superando a máxima do pregão anterior, com bom fechamento acima no G60 ali, acima dos 51.500, 51.600. Então algo positivo, Ibovespa segue apontando aí para cima. Mas eu não, vamos dizer assim, eu não exigiria muito desse movimento de subida, visto um movimento um pouco mais prolongado já no gráfico semanal, ainda dentro de um patamar mais relevante de resistência, essa região de 52 mil pontos e um pouco acima de 53 mil pontos. Então, ficaria atento aí para objetivos até um pouco mais curtos, em cima de algumas operações que a gente até tem aberto. Enfim, monitorando mais de perto aí com stops mais curtos. Falando nisso, a gente tem aqui, vamos começar aqui falando da PETR4. A Petro fechou bem o pregão com alta de 3,9%, a formação de fundo ascendente dentro do que a gente tinha comentado, uma linha de tendência de alta, bateu aqui, chance de gerar um movimento de subida, vai concretizando esse movimento de subida, a superação da máxima de hoje reforça a chance de fechar o gap aqui, bater na faixa ali dos R$10 até 10,12, primeira zona de resistência que eu identifico para essa ação, e depois disso, acima disso, teria uma região na faixa dos R$10, por volta de R$10,35, R$10,34. Então essa seria o principal ponto de desafio para essa ação. Continua sendo a mesma situação que eu venho comentando nos últimos pregões, um pouco mais para day trade. Olhando para o gráfico de 15 minutos, observe que ela fez aquele candle fechando acima dos R$9,59 que eu tinha comentado, gerou nova máxima, seria a alternativa de um day trade na ponta compradora em cima da Petro no pregão de hoje. Olhando para a Vale 5, a Vale 5 da mesma forma, gerou um fundo ascendente, essa aqui com a tendência de alta mais fraca no curtíssimo prazo, a Petro para mim está indefinida ainda no curto prazo apesar dos fundos ascendentes. A ação tem esse fundo aqui ascendente, mas continua sendo mais para day trade dentro do que eu venho comentando também nas últimas análises. Nesse momento, uma das possibilidades de entrada para day trade, superação do 19,25 com stop abaixo dos 19,08. Seria uma alternativa de tentar pegar aqui um movimento de provável teste de uma região ali na faixa, primeiramente na faixa dos 19,55. E aí depois um nível um pouco mais relevante de resistência já fica por volta dos 19,65 até 19,77. Patamar mais pesado para Vale, essa região aqui que eu estou traçando, esse retângulo aqui, que seria vamos dizer assim, um teto em termos de resistência para Vale. Olhando agora para outros ativos, Sambi11, recomendei uma entrada nesse ativo hoje, no rompimento aqui, na verdade no retorno dos 14, nos 14,25, terminei executando a entrada em 14,23, já fechou em 14,22, ativo, já tinha comentado na última videoanálise, então a ação gerou essa sinalização de entrada, vamos ver como é que ela vai se desempenhar aí nos próximos pregões, com o G60 ali favorecendo um novo movimento de subida, mas teria que confirmar, primeiramente, romper aí para cima os 14,27. Lembrando só, passando os dados dessa operação, a execução foi em 14,23, mas a entrada a recomendação 14,25, com stop em 13,83, risco em torno de 2,95% para essa operação, com objetivo para uma relação 1:3, em torno de R$15,51. Depois disso, tivemos aqui também uma execução de uma compra em TOTS 3, aqui em 36,58. Essa aqui também dentro do que a gente tinha comentado na última videoanálise, entrada em 36,58, stop em 35,74. Logo abaixo aqui dessas mínimas aqui anteriores, inclusive do pregão de hoje. Risco de 2,3% e objetivo para uma relação 1:3 na faixa de 39,10. Vamos ver como é que ela desenvolve aí para os próximos pregões. Depois da TOTS 3, tivemos até uma recomendação na BBAS 3. Ela abriu bem o pregão, vou botar aqui no gráfico de 10 minutos. Aqui foi o candle de abertura do pregão. Abriu bem, gerou uma pequena parada ali nessa subida e aí eu optei por uma entrada se ela rompesse aqui os 24,30, mas infelizmente a ação não fez isso e terminei cancelando essa entrada. Ainda é um ativo que eu vou ficar de olho para os próximos pregões, mas de imediato, como já executei uma compra na Sambi11 num banco,
Então, essa ação para gerar uma nova entrada deveria, assim, para quem ainda não está em nenhuma posição em termos de bancos, ela teria que fechar no G60 acima dos R$24, seria mais interessante acontecer isso e gerar nova máxima para possibilitar uma entrada com stop até mais curto ali no via G60. BVMF3, a compra resolveu dar uma andada, fechou bem o pregão de hoje, 3,22%, na máxima do dia em 9,94, tendo como resistência pela frente a região dos R$10. Começando aqui 9,95 até 10,04, é toda uma faixa de resistência para esse ativo que eu vou estar atento no que vai acontecer aí nessa região de resistência. Ou seja, uma chance de entrar pressão vendedora, mas olhando ali para ver se não vai gerar nenhum sinal muito negativo para a nossa entrada. O fato é que já abre a chance de se trabalhar com stop ou mais curto ali abaixo até agora dos 9,66, ou pelo menos não sair mais perdendo dessa operação, lembrando, preço de entrada em 9,70. Lame 4 também permanecemos na ponta compradora, fechou aí em alta de 1,1%. Teve um pregão bem travado, mas enfim, ainda fechou apontando um pouco mais para cima. O fato principal é que o stop de proteção de lucro já pode ser colocado ali em 16,22. Depois do pregão de hoje, voltar para baixo da mínima de hoje não seria algo bom num primeiro momento para a nossa entrada. Então poderia trazer o stop para esses R$16,22. Existem outros ativos que estou acompanhando com possibilidade de entrada, mas são entradas um pouco mais apertadas, vou ficar avaliando para o próximo pregão esses papéis. Na venda principalmente, devido a esse movimento um pouco mais prolongado para cima, podendo trazer alguma reversão desse movimento, vou ficar atento em alguns papéis para a ponta vendedora, HGTX3, NATO3, são alguns dos ativos aí que eu vou monitorar para a ponta vendedora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.